Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui direto do Enacom 2025, onde tudo acaba em condomínios, para fazer um podcast de um tema super interessante, que é a regeneração urbana e o papel dos condomínios e associações também nisso tudo, né? A gente tem visto aí grandes metrópoles, cidades espalhadas por todo o Brasil, que estão em ebulição, acho que são até tidas ali como uma espécie de um mosaico vivo, né? De onde a gente encontra desafios, oportunidades, acho que riscos também, né? Porque muita coisa pode dar errado também nessa regeneração, nessa questão urbanística, né? Então, a ideia aqui é conversar com esses dois craques. Eu estou aqui com a Ruth Portugal, que é sócia e COO da GP Desenvolvimento Urbano, e o Felipe Cassapo, que é diretor da Lelo Lab. Eles vão explicar um pouquinho sobre as empresas, acho que super importante, né, para contar o histórico de vocês, por que vocês têm essa autoridade nesse tema tão específico, né, de urbanização, de regeneração urbana também. E eu queria começar com você, então, Ruth, para a gente começar aqui o nosso papo, tá? Conta um pouco a sua história e quem que é a Ruth Portugal. Bom, primeiro queria agradecer a vocês, colegas, essa oportunidade de trazer um pouco de experiência. A Enacom que está inovando, agregando, acho que todo o ciclo, todo o ecossistema da indústria da construção civil, até seu final, a sua gestão, a operação. E é um prazer falar um pouco de mim. Quando eu falo de mim, eu falo de loteamento no Brasil, que a gente tem a lei de 79, que regra aí o ordenamento, então ela é muito nova. Eu nasci dentro de uma família loteadora. Meu pai fundou a associação AELO, que iniciou no estado de São Paulo e se multiplicou. Hoje meu irmão Caio Portugal é presidente da AELO no território nacional. E a gente vai semeando o urbanismo, né? O urbanismo, o loteador, ele tem um olhar de planejamento. A gente faz aqui para colher às vezes 5, 10 anos, é importante dizer isso, porque tem tudo a ver com o tema que nós vamos tomar aqui, que é olhar o passado e o que nós queremos no futuro, e falando de um tempo de geração, 10 anos, 20 anos. Então é muito tempo de maturação. E aí esse tema aborda muito importante, que começa desde o desenvolvimento urbano, o que vai ser feito naquele terreno natural, né? Olhando o seu diagnóstico, olhando o que as leis regram naquele momento e deixando flexibilidade para a gente buscar o perfil do cliente, o que a gente quer para o nosso futuro. Mas eu vou deixar os demais se apresentarem e a gente vai entrando nas questões, né? Tá ótimo, tá perfeito. Felipe, eu vou passar a bola agora para você, então conta um pouco para a gente quem que é o Felipe Cassapo e conta um pouco também sobre o Lelo Lab, que é um trabalho, um projeto, enfim, muito legal de vocês lá na Lelo Condomínios, né? Claro, primeiramente, bom dia. Bom Dia, dia. Ruth, bom dia, Júlio. Bom dia a todos e a todos que estão nos escutando nesse momento. Que bom que vocês escolheram compartilhar esse momento conosco. Quem é o Felipe Cassapo? O Felipe Cassapo é a pessoa que tem a honra de poder debater hoje com você e tem passado os últimos 25 anos da vida dele focado em pesquisa, desenvolvimento, inovação, transferência de tecnologia, parcerias universidades e empresas, pensando que os grandes desafios do século XXI exigem que sejamos capazes de disruptir paradigmas dos quais herdamos no século passado. E precisamos o fazer com ciência, com tecnologia, com inovação, para realmente colocar o melhor que nós temos como humanidade a serviço do bem-estar de todas e de todos, que é a aplicação da ciência para a regeneração, para a renovação, para a sustentabilidade, para o equilíbrio social, para o equilíbrio ambiental. E assim, naturalmente, chegamos ao nosso querido Lelo Lab. O que é o Lelo Lab? O Lelo Lab é o laboratório de inovação da vida em comum da Lelo, que foi fundado em 2017, tentando responder à pergunta: o que é inovar no setor condominial? O que é inovar no setor urbano? O que significa? São tecnologias? É um relacionamento interpessoal? É uma questão que mistura a tecnologia, a ciência, as pessoas, e chegando à conclusão, obviamente, sempre refletindo e pensando o que pode nos levar mais para frente, de que inovar
é fazer com que comunidades condominiais possam ser empoderadas para desenhar o futuro social e ambiental que elas realmente desejam. Ou seja, tratar as grandes questões. Questões como água, questões como resíduos, questões como energia, questões como convívio harmonioso. Como conseguir empoderar as comunidades, obviamente com tecnologia, mas também com processos, com relacionamentos diferenciados, com maneiras de se olhar como vizinhança, com maneiras de interagir com o meu vizinho, que permite, ao mesmo tempo, resolver as grandes questões ambientais e permitir que tenhamos o bem mais precioso que, com certeza, toda a família quer ter: harmonia, paz, qualidade de vida. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Vamos debater esse assunto da regeneração urbana. Claro, muito bom, excelente. Para mim é uma honra estar com vocês também aqui. E que prato cheio, então, a gente tem, né, com você, Felipe, com você, Ruth, também a sua visão nessa área de loteamento, né, os encaixes que você vai poder fazer também na área de condomínios, enfim, e com toda essa riqueza 360 graus do Lelo Lab também, que você vê que pega todas as áreas, e eu sei que você também está super envolvido em todas as áreas dessa questão de reurbanização e regeneração urbana também, né? Então, a primeira pergunta, Ruth, que eu vou fazer para você, na verdade eu vou fazer para vocês dois, para a gente fazer um aquecimento aqui, é justamente qual que é o papel social dos condomínios ou loteamentos, né? Aí, nesse caso, até mais os condomínios, mas assim, nos grandes centros, né, urbanos, que estão, né, nesse processo de regeneração. Então, qual que é esse papel social? Acho que é importante dizer o seguinte: aquele condomínio, ele nasceu de um loteamento. Então, quando se nasceu um loteamento, então hoje revitalizar o centro, revitalizar regiões, ele nasceu de um regramento daquela época que um loteador desenvolveu e aplicou. E é muito importante na maturação de olhar a forma que se viveu e que hoje se vive, buscando a questão de melhorar trazer benfeitorias, né? Não só interna, mas no entorno e num todo. Tem que se partir primeiro como é que foi o pensamento naquele momento, qual é o regramento, a legislação aplicada e qual a atual. E se a atual permite, o quanto ela permite essa evolução e transformação. E quais diagnósticos, pontos positivos e negativos que têm que ser atacados para trazer essa regeneração de uma forma que a gestão opere junto com o privado e o público, né? E trazendo, como o Felipe falou, tecnologia, né? Que está na palma da nossa mão, mas sempre trazendo o ambiental, sempre trazendo o que a gente tem, as energias, como eu falei, que é uma preocupação, seja de água, seja energia do sol, seja infiltração da água do solo, permeabilidade. Como é que a gente pode melhorar, diagnosticar naquele condomínio existente, trazendo essas novas, não falo novas soluções, porque elas são antigas, mas hoje formas de aplicação. A engenharia e a arquitetura traz, com certeza, modernidade, trazendo com custo mais otimizado, principalmente quando a gente junta mais de um condomínio ou a região numa única solução, né? E aí introduzir a pessoa, né? A forma dele quer viver, quantos vão viver, quanto quer gastar. Então, tudo isso tem que criar esse perfil. E essa consciência, né? Esses moradores também. Fazer eles serem pertencentes. Esse é o segredo. O uso comum, os locais comuns que eles vão viver, seja dentro do seu condomínio ou entre condomínios ou intercondomínios, como a calçada nos convida, hoje a gente fala, né? A fachada ativa, o que ou seja, nos convida a permear e trazer essas soluções. Que legal. Aí vem você. Exatamente. Pois A Ruth acabou de pronunciar aqui uma palavra-chave fundamental no contexto da sua pergunta, que é a palavra consciência. Consciência. Uma pergunta complexa e sofisticada, né? Qual o papel social dos condomínios nesse mundo complexo em que nós estamos vivendo? Alguns dados para a gente contextualizar o condomínio como uma grande oportunidade de regeneração urbana. Primeiro dado, nós, sapiens, os seres humanos, crescemos de uma população de 1 bilhão de seres humanos em 1905
para os atuais 8,2 bilhões, segundo a Organização das Nações Unidas, multiplicando a quantidade de sapiens por 8. Ainda, atualmente, cerca de 55% dos seres humanos vivem em ambientes urbanos. A previsão é que esse número vai chegar a 68% em 2050. Ou seja, aqui a gente tem uma visão do tamanho da complexidade da regeneração. No sentido urbano, mas também no sentido social e no sentido ambiental. A gente está dizendo que uma população que foi multiplicada por 8 em apenas 100 anos, chegando a 8 bilhões de seres humanos, está concentrado atualmente a mais de 50% e muito brevemente a quase 70%. Aonde? Em condomínios. Sim. Tudo acaba em condomínios. Urbanos e condomínios. Tudo acaba em condomínios. Tudo acaba em condomínios. Então, aonde está a grande oportunidade do condomínio ser um elemento de bem-estar social, um elemento de regeneração social? É o condomínio ser cada vez mais percebido com consciência, como foi bem dito pela Ruth, como uma célula de regeneração. O que significa olhar o condomínio como uma célula de regeneração? Significa dar a oportunidade aos moradores desse condomínio tomar entre as suas próprias mãos não só o futuro condominial no sentido predial, mas o futuro da cidade que à volta dele está. Ou seja, da convivência no bairro. Pensar no condomínio como um elemento de união, como um elemento de regeneração. De integração. Isso, como se um bairro fosse uma célula e que o condomínio fosse um dos núcleos dessa célula para poder irradiar a regeneração à sua volta. Sob uma ótica social, se a gente pensar simplesmente na qualidade de relacionamento com o seu vizinho, se a gente pensar simplesmente numa inovação que pode parecer muito trivial, que é a gentileza urbana. Gentileza urbana. Faça uma gentileza urbana para o seu vizinho. Esse mesmo que você nem olha no elevador. Bate na porta dele. É o que você falou, é quase uma inovação mesmo, né? Isso, né? É uma redescoberta da essência do que é ser humano. Bate na porta dele e oferece uma planta. Você falou de espaço verde. E com essa planta oferece a sua vontade de juntos, nesse prédio e nessa cidade, nesse ambiente da cidade, criar hortas regenerativas urbanos que tem um papel funcional mesmo, que é o papel de trazer o alimento saudável para dentro do condomínio. Então, onde está o papel do condomínio nessa frente social? Exatamente na oportunidade dele ser uma célula de regeneração dos laços comunitários, para que esses laços sejam laços de apoio mútuo. Que as pessoas aprendam com consciência, fazer as coisas juntos para endereçar as grandes questões. Legal. Eu acho que assim, fazendo um gancho com o que você está falando, a gente enxerga, né, tudo isso que está acontecendo, né, nas metrópoles, nas regiões metropolitanas do Brasil, essas cidades em crescimento, em evolução, muitas vezes com centros ali sendo reorganizados. E um ponto ali que eu acho que é importante é como que você então enxerga, né, o papel desse player aí que é o condomínio nisso tudo, né? Você vê ele como um agente mais reativo, que eu acho que não, porque agora, né, você só com essa sua explicação, você já deu a entender a ele que ele pode ser sim um agente ativo e que faz parte e que gera impactos ali na redondeza e dentro daquela micro sociedade, né? É nessa linha? Você acha que ele pode ser um agente ativo mesmo? Eu acho que essa é a grande oportunidade. Obviamente, na vida, ser um agente ativo de regeneração ou passivamente esperar que alguma coisa aconteça à sua volta, no fundo é uma decisão que você toma. Cada um de nós, como ser humano, toma essa decisão. No momento em que você usa o transporte comum, você toma essa decisão. No momento em que você decide se alimentar dessa ou daquela forma, você toma essa decisão. No momento em que você vai ao encontro do outro para apoiar o outro, você tomou uma decisão que é uma decisão regenerativa. Essa decisão que muitas vezes é percebida como individual, eu, indivíduo, tomo certas decisões. Ela pode ser entendida no contexto condominial como uma decisão coletiva. O que é um condomínio? É uma coletividade de pessoas que moram junto, convivem junto para prover um maior bem-estar para essa comunidade. As pessoas se uniram para resolver juntos certas questões que são mais difíceis de ser resolvidas sozinhas. Esse é o princípio do que é a convivência e o condomínio. Que tal o condomínio tomar a decisão de ser novamente um agente, uma célula de regeneração urbana? Que tal o condomínio tomar a decisão de baixar as barreiras, os muros físicos e simbólicos que afastam o condomínio dos demais da cidade? No sentido de dizer,
o meu vizinho condominial no meu bairro, juntos, se a gente se unir, podemos olhar energias renováveis de forma diferente. Juntos, se nos unirem, podemos olhar reciclagem, destino correto de resíduos de forma diferente. Não de forma isolada, eu no meu condomínio. Claro que é importante eu fazer a minha parte, mas que tal eu olhar o meu entorno? Juntos podemos olhar para a praça. Que tal a gente ocupar junto essa praça e fazer dessa praça um ponto de irradiação, de bem-estar, de paz? E por que não, de uma urbanização cada vez mais verde, onde o verde reentrou naturalmente na cidade. Então, novamente, o condomínio não é bem que ele está agora tendo um papel ativo. Ele sempre teve um papel ativo. Mas o fato é que os desafios que estão sendo colocados atualmente em termos urbanos são tão sofisticados que agora ele assumiu, eu acho, a grande responsabilidade de ser o principal protagonista da renovação urbana, da regeneração urbana. E aí você vê a importância de um síndico, de uma administradora, né, que puxa isso, sabe? Que faz e que lidera muitas vezes essa microcomunidade para sair um pouco também da zona de conforto, né? Por isso que acho que é um desafio, né? Isso não acontece de uma forma assim, no automático, né? Precisa desse esforço, precisa dessa provocação, né, Ruth? A forma de viver não é estática, ela é dinâmica. Exato. Então, o reflexo da como eu quero viver, o que eu busco de saúde, que está nessa arquitetura, ela vem para as praças, ela vem para essa união, ela vem para um retrofit que está muito na moda e que pode começar dentro desse condomínio e embarcar no entorno, né? É importante dizer que essa arquitetura regenerativa, como eu falei, né, a gente falou aqui de energias renováveis, a gente está falando de ações comunitárias, que é muito importante a parte social, quer dizer, a horta ela não é só questão de criar um alimento, né? Mas é de conhecer o seu vizinho, ou o seu vizinho de porta, ou o seu vizinho de prédio. Ela traz conhecimento e ela traz transformação. Quer dizer, você está transmitindo para o seu filho, mostrando para ele que ele vai no futuro ter um pé que ele está plantando hoje comer uma fruta, então ele não vai quebrar o galho daquela árvore no futuro. Então veja quanta coisa por detrás, né? Transfigura o que não é tão claro, né? É importante dizer na arquitetura, quando a gente estuda, né, o histórico, quantos anos, né, como você falou, o homem mora em apartamento, em prédio. A gente tem hoje no Brasil, mesmo em São Paulo, eu acredito, 70% das moradias ainda são casas, não prédios. Então ela é distribuída, mas a gente já tem as novas gerações nascendo dentro da unidade do apartamento, da verticalização, né? E mais do que isso que a gente comentou é a longevidade dessas pessoas, então mudando a característica do perfil que vai habitar, que a gente está trazendo o verde, soluções de mata, eu chamo de mata porque tem alguns projetos aí trazendo isso e intercalando em andares, e aí é o que eu falo para vocês, no âmbito da arquitetura, da engenharia, a gente tem todos os aspectos de estar compatibilizando, né, o novo perfil desse cliente, desse morador, do que ele quer ter, compatibilizando desde o desenvolvimento do projeto, a legislação, a aplicação dessa lei, todas as etapas de engenharia de desenvolvimento do projeto, aprovação e execução, o ciclo também dessa construção. Então, quando a gente faz a arquitetura regenerativa, os materiais vão ser utilizados, se eles são sustentáveis, a metodologia de execução, como é que num lugar complexo eu vou levar um caminhão de concreto, né? Então eu tenho que planejar qual é o custo, como é que eu diminuo, reduzo a poluição, né, na execução daquilo. Isso é muito importante dizer, né? A gente está aqui na Casa da Construção, então tudo isso é trazido depois numa gestão, que é transmitido para esse síndico, para essa administradora, que como a gente fez o bate-bola aí, acho importante porque a administradora ela tem esses números, esses índices, então ela tem que estar perto de nós, que iniciamos a projeção disso, o desenvolvimento urbano, o projeto daquela incorporação, entender nas regiões o diagnóstico, o perfil de quem vai morar, o que já existe, esses retrofits, né? Então, na verdade, a administradora, a gente chama aqui que é o fim, mas na verdade ela tem que estar ali no começo também, Fê. Então, entendi essas comunidades, as concessionárias hoje são grandes parceiras, desde a solução da infraestrutura inicial, como a infraestrutura e operação.
A gente está aí com a tecnologia, né? Todo mundo hoje quer tudo na palma da mão. Então, os aplicativos, o monitoramento, a segurança, porque eu busquei inicialmente, né, o condomínio, eu buscava segurança. Hoje eu não busco mais só isso, né? E mais do que isso, compartilhar os serviços. Então, a forma hoje de revitalizar e intermediar todos esses condomínios é trazendo esses serviços com segurança, porque a forma de se viver, como a gente falou, eu tenho pessoas mais diurnas, né? A gente, quando vai atender um cliente, a gente chama de programa da arquitetura, né? Que a gente tem que atender. A gente estuda aquela família, a gente estuda o perfil daqueles clientes ou daquela incorporação. Vão ser pessoas de quais idades? E qual é a mania? Assim, a maioria vai trabalhar à noite, então eu preciso ter conveniência que atenda. Né? A gente hoje falou muito de taxização, quer dizer, toquização, iFood, todos esses, assim, sem falar anúncio, mas é uma realidade, né? Você não se loca, né? E é importante dizer também que na questão das cidades sustentáveis, a gente lembrar que a calçada, ela faz parte da mobilidade, mas ela também faz parte da flexibilidade do urbanismo, né? Ela serve para iluminação, ventilação, mas também para alteração e reconfiguração daquele urbanismo. Então, ela é um papel muito importante, né? A gente hoje tem soluções que a gente integra também no entorno, que eu chamo de calming traffic. O que é? A gente revitaliza aquele sistema do entorno, tá? Então a gente diminui o leito carroçável, aumentando a calçada, eu reduzo, em vez de eu pôr lombadas ou qualquer acessório dispositivo, a gente tem soluções ligadas ao paisagismo, né? E a sinalização, ao monitoramento. Então veja, o que eu sempre falo, acho que o melhor caminho, seja para o novo ou para o retrofit, primeiro é o diagnóstico, né? O potencial, o que eu preciso fazer aquela lista, o que é o negativo, o que é o positivo, entender a comunidade, o entorno e assim de todas as classes sociais. A diversidade hoje é importante porque, como o Fê falou, o homem precisa viver em comunidade, né? Então a gente volta para a gente mesmo, respeitando o quê? Que a gente fala de o ambiental, a fauna, a flora. Então, assim, a gente comenta muito em loteamento, assim, nas obrigações de ter que sempre estar plantando só nativas, mas se eu alcanço dentro das minhas soluções as reservas nativas, eu também posso trabalhar o bioma daquele local, trazer alguma coisa exótica. Para quê? Para que a gente utilize as áreas livres, né, que a gente chama de áreas permeáveis, que são os sistemas de lazer, que são os futuros parques, que são as futuras praças, e quais hoje tecnologias com materiais renováveis ou naturais. Então vamos falar de bambu, vamos falar da madeira, a madeira que sobrou na construção. Então assim, hoje a gente tem vários caminhos e que a gente introduz nesse retrofit ou nesse projeto novo. Então, para vocês verem, a arquitetura que a gente está falando aqui, regenerativa, ela é ampla. Ela é ampla e ela vai envolvendo, é um grande ecossistema, né? Que você tem ali empresas, você tem uma cadeia agentes enorme ali, enfim, toda uma cadeia que precisa se movimentar e, assim, acho que o grande sonho é que todos, né, ou praticamente todos estejam alinhados ali, meio que na mesma página em relação a essa questão tão importante, né, que a gente está vendo aí grandes cidades crescendo cada vez mais. Dá um pouco de aflição muitas vezes, porque você vê como que vai ficar o trânsito, né, de alguns bairros e como que vai ficar a mobilidade urbana, tal. Isso está sendo feito de forma planejada ou não? Então, assim, acho que todo mundo dessa cadeia tem que, de certa forma, estar ativo, envolvido e com essa mentalidade, olhando para um futuro também, não só para um presente. E aí o papel do administrador, como falou, integrando todos aqueles condomínios, entre administradoras, elas têm os índices. Sim, sim, ela a consegue, Lero faz bem isso. Ela consegue captar e mapear, ajudar a mapear, exatamente aí que eu falo que é o setor privado com o público, levando esses índices, as soluções. Olha, naquele local o Uber resolve, ou não, vou fazer mais uma faixa de moto, ou não, vou alargar a calçada porque eu consigo fazer uma ciclovia com segurança, né? Então, eu chamo de intersecção urbanística. Ela pode ser pontual. E aonde o grande ganho?
volto a falar, no diagnóstico. E o diagnóstico tem que ser embasado tecnicamente, com índice, com Em mercado, fatos e dados, em né? fatos e dados. Portanto, Falando de fatos e Uhum. dados e questões práticas, né? uhum, Vocês na LevoLab, na própria Levo, vocês Uhum. têm alguns exemplos Claro, práticos de claro. condomínios em uma determinada área urbana ali Sim. conseguiram gerar essa regeneração? Claro. Então temos muitos casos interessantes. Eu acho que é importante agora, para quem está nos ouvindo, falar de coisas simples, eficazes, rápidas, que podem ser feitas para melhorar a vida, qualidade de vida do morador e para começar a tirar um pouquinho essa ideia, esse conceito de regeneração urbana do papel e começar a executar mesmo. O que eu posso fazer imediatamente para executar? Eu que sou síndico, estou ouvindo. Eu que sou morador, que estou ouvindo agora esse podcast. Eu que sou um ativista, eu gostaria realmente de dar a minha contribuição. Alguns elementos importantes foram ditos agora. Você falou em liderança, Júlio. A liderança é algo importante e aqui a gente ressalta o papel do nosso síndico, que se coloca a serviço da sua comunidade. Escolher esse síndico é escolher servir a sua comunidade para que a comunidade possa realmente realizar todo o seu potencial em termos de planejamento e execução. Foi falado bastante aqui das interfaces urbanas. Você falou tipicamente aqui do ambiente que as pessoas circulam, das praças. Todos aqui são interfaces, até mesmo o térreo de um prédio, que precisam ser reavidas para poder ser interfaces efetivas de diálogo entre as pessoas. E você também falou em dados, e efetivamente, se a gente não tiver fatos e dados que nos permite compreender o ambiente no qual a gente está, é difícil fazer ações que tenham um impacto mais interessante, né, que tem um impacto maior sistêmico. Então, em termos de fatos e dados, bom, a Lelo é uma administradora que hoje administra mais de 3 mil condomínios, consequentemente, ela impacta a vida de mais de 1,5 milhão de pessoas. Uma das coisas bem concretas que o Lelo Lab faz é o censo condominial. Nós vamos ao encontro desses moradores desse condomínio, a gente faz um levantamento que a gente já realizou em mais de 600 condomínios para entender quais são as demandas, o que realmente o morador valoriza, para exatamente com esse censo condominial e com o nosso relatório socioambiental baseado no censo condominial, abastecer a comunidade, né, do condomínio e o próprio síndico em um plano, que é um plano de prioridade que faz sentido para essa comunidade. Vou dar um exemplo agora, por exemplo, do nosso querido condomínio Reserva dos Pássaros. O condomínio Reserva dos Pássaros, que é o condomínio administrado pela Lelo, passou por esse processo e no censo condominial descobriu-se que essa comunidade condominial estava muito interessada pela questão da energia solar, mas queria encontrar uma solução de energia solar que não impactasse em custos. Como implantar energia solar a zero custos, literalmente. E aí o papel do Lelo Lab é exatamente encontrar soluções, formas de atender essas demandas, e é assim que a gente levou em parceria com o nosso ecossistema de startups como a Energy Spin ou startups como a Solar 21, que possui uma proposta onde, em vez de comprar a placa solar, e você tem que fazer um empréstimo a longuíssimo prazo para isso, você vai olhar a placa solar e a energia solar como serviço. Energia solar como serviço, como se fosse um leasing em vez de uma compra. Resultado, com a energia que você economiza ao implantar o solar no seu condomínio, você vai pagando o seu leasing aos poucos e você acaba valorizando o seu condomínio, entrando na sustentabilidade e na regeneração urbana a custo quanto? Zero. A custo zero. Então o que faltava aqui? Faltava um encadeamento sistêmico que envolve uma startup, que envolve o condomínio, que envolve o administrador, que envolve o síndico, que envolve todas as partes interessadas. A gente falou em cadeia, mas numa teia, no fundo não é tanto uma cadeia no sentido linear, é uma teia no sentido sistêmico para a gente fazer emergir soluções inovadoras que atendam a todos os propósitos ao mesmo tempo. Vou dar um segundo exemplo que vai tocar na questão das crianças. Você falou também muito de criança, e quando a gente fala em criança, a gente fala em lideranças. Por quê? Porque a criança de hoje é o líder de amanhã. A criança de hoje é o síndico de amanhã. A criança de hoje é o prefeito, o subprefeito de amanhã. Como levamos então a regeneração urbana e como levamos o princípio da cidadania ativa para as crianças? Citar o outro exemplo do outro condomínio, que é o São Júlio. No São Júlio, a gente implementou mais uma iniciativa inovadora que está à disposição de todos os nossos condomínios, chamado Síndico e Conselho Mirim. O que é o síndico e o Conselho Mirim? É empoderar as crianças para que as crianças tenham voz ativa dentro do condomínio para propor à assembleia de condomínio, para propor ao conselho do condomínio ideias que surgem das crianças. Ou seja, o olhar da criança
para alimentar a vida condominial e a interação condominial com as demais partes. Isso não só gera uma série de atividades e de resultados concretos, como, por exemplo, uma das coisas que as crianças disseram é: nós vamos fazer um trabalho de educação ambiental dentro desse condomínio por meio de teatro. E sabe como isso aqui surgiu? Surgiu porque uma das moradoras desse condomínio é uma professora de português aposentada que ama teatro. E decidiu adotar esse grupo de crianças, entre aspas, para poder trabalhar a ideia de vamos montar uma peça de teatro para ensinar a todos os moradores, né, o que é separar, o que é resíduo, o que é, como lidar bem com essa questão, né? Então veja que interessante, ao mesmo tempo a gente tem implementação de coleta seletiva, destino correto de resíduos, ao mesmo tempo a gente tem implicação das crianças, ao mesmo tempo a gente pode envolver os demais condomínios à volta de um determinado condomínio e finalmente, com esse trabalho chamado de Síndico Mirim, a gente prepara o quê? As lideranças de amanhã. Lideranças de amanhã que já tem no seu coração, na sua alma, a regeneração urbana como algo natural. Tem que ser. Então, muitos pequenos exemplos de coisas simples. É difícil montar um síndico mirim, claro que tem uma metodologia, a gente implementa isso de forma responsável, mas tudo isso aqui está sempre à disposição do condomínio que quer ter o protagonismo de ser uma célula, novamente, de regeneração urbana. Eu queria também trazer um case nosso. A gente tem um empreendimento no município de Cotia. Ele é na Rebarba, quase indo para Ibiúna, então é um local esquecido. É sempre áreas, aí quando a gente tem entre municípios, um joga para o outro, né? Mas foi super interessante porque foi um desenvolvimento de uma área de mais de 500 mil metros quadrados, onde a gente, por obrigação, em função da compensação da mata, uma nascente, e foi com grande louvor, ela abraça o empreendimento, mas ele é aberto, só que a gente, no urbanismo, a gente chama de via coletora, é uma grande avenida que a gente projeta e dela nasceu alguns núcleos de malha fechada para carro. Mas a gente fez uma solução de mobilidade para pedestre. Então, o pedestre ainda mais rápido entre esses módulos do que o próprio carro. Isso ajuda o quê? Na segurança, e a mata, ela abraça, né? Mais do que isso, a gente trouxe 5 espaços abertos de esporte, de lazer, em áreas permeáveis para todos, mais do que para todos, aberto a toda a comunidade em volta. Além disso, quando a gente foi fazer a infraestrutura, foi nos exigido, né, para o loteador buscar mais de 5 quilômetros para abastecer nosso empreendimento. A gente tinha um custo, né? E nesse custo a gente falou, puxa vida, a região não tem água, né? Falta água, por que não resolver todo o entorno? Então é muito importante essa parceria de novo com o setor público e concessionária. A gente conseguiu trazer uma tubulação e executamos isso e doamos, e hoje 60 mil pessoas podem ser abastecidas além do nosso empreendimento. Além disso, quando a gente faz um empreendimento, um loteamento, tem as áreas adicionais, que é para saúde, para educação, para escola, para hospital. A gente fez um instituto, CEDIT, que é de transformação. A gente está trazendo o SEBRAE, já temos o Jovem Aprendiz. Eu só lembrei porque a gente tem promovendo guia turístico, porque lá é próximo de áreas de patrimônio histórico. E aí o que acontece? Hoje eu tenho 300 pessoas que usam esse espaço, utilizam os 5 espaços de recreação, e elas usam, e são áreas comuns, e você vai lá e cuidam com louvor. Então, assim, é muito satisfatório, foi isso que ele está comentando. A gente tem horta, e que seja isso um multiplicador. E no loteamento tem as quadras preparadas para as incorporações, né? Dimensionadas, com drenagem. Então, assim, são exemplos que aí é o empreendedor, né? Que junto com quem vai operar, e lá existe uma associação, mesmo sendo um loteamento aberto, que exatamente como você falou, é um agente do bairro, que interliga com outras associações e que juntos temos força para melhorar a região no sentido de sempre estar evoluindo e amadurecendo na forma nova de se viver. Mas foi essencial em função das crianças. Ela não picha, ela não estraga, pelo contrário, ela convida e ela se integra, quer dizer, os novos moradores com quem está lá. E o que está acontecendo? A regeneração, aí eu vou falar da casa. É a parede pintada, é a parede rebocada, é a infraestrutura, a água que chegou
diminuiu a questão de vandalismo e insegurança, criminalidade, com conhecimento, com desenvolvimento social. E hoje está sendo, e uma outra coisa importante, que é fundamental nos novos condomínios, é entender a política habitacional e políticas públicas. Então, hoje a gente tem sistemas de segurança que os municípios chamam de muralha. Então, a gente faz hoje um sistema de monitoramento integrado também com o setor público, né? Você prepara todas as câmeras externas para que eles possam utilizar. E se eu somar dentro, que é a vigilância comunitária, né? Dentro de todos esses prédios, naquela rua ou de um loteamento para com outro, a gente começa a criar um dinamismo de circulação com controle monitorado, né? Isso é um dos exemplos do que a gente também entender, né? Quem é de administradora, de gestão, aquilo que eu falei, quais são as legislações e quais os ordenamentos públicos que a gente pode trazer essas ações e somar, né? E trazer essa tecnologia. E por último, que é importante, como eu comentei, é a tecnologia, tudo que nós temos à mão, mas é importante a compatibilização das fases e etapas de todos os projetos e licenciamentos e ordenamentos vigentes, né? Para que a gente chegue nesse resultado satisfatório, né? Então é esse cuidado que também a administradora traz, né, para esse condomínio, para essa gestão. Por isso que eu volto a falar, ele não é o final, Fê, ele deveria estar aqui com a gente no Master Plan, trazendo esses índices, números. Por exemplo, eu gasto com estudo de mercado. Poxa vida, eu vou bater lá na Lelo, lá no filho, Claro. vou falar assim, Sim. aí me Então, dá por essa- favor, o que as crianças hoje querem de Lógico, lazer, né? é. Entende como tá, como você falou, consignado, tudo conectado, conectado, né? E como não é um fim, né? Tudo é cíclico, Então, né? exatamente. Na Exatamente. realidade, essa ideia de que existe um começo, meio e fim é uma visão errônea da realidade. A realidade não é começo, meio e fim. A realidade ela é sistêmica. Ou seja, existe uma retroalimentação constante do que parece acabar no que está começando. Isso tem a ver com o retrofit, sobre o qual muito se fala. Isso tem a ver com realmente um trabalho que é um trabalho entrosado entre a incorporadora e a administradora. Porque realmente a gente levanta como administrador, por meio do Lab, muitos dados. Vou citar um exemplo de dado que a gente levanta, né, nesse trabalho que a gente faz de ciência condominial, que tem um impacto direto do ponto de vista da incorporadora e do ponto de vista da inovação, do ponto de vista condominial. Um dado que a gente levanta é resíduos. De quais resíduos estamos falando? Qual a gravimetria? São resíduos orgânicos, é vidro, é plástico? Qual a gravimetria do resíduo nos condomínios em São Paulo, no interior, na Riviera? Qual o perfil? E a gente descobriu uma coisa interessante, é que mais de 50% dos resíduos, então dos condomínios, são resíduos orgânicos. Agora a questão, o que acontece com esses resíduos orgânicos? Ele é descartado? Quantos quilômetros ele vai ter que percorrer para acabar aonde? Será que esse resíduo orgânico não poderia ser compostado? Para ser compostado, do ponto de vista, agora faz a ligação com a incorporadora, do ponto de vista da criação do ambiente condominial, que é a incorporação, a gente precisa pensar, esse ambiente condominial vai ser um ambiente condominial cíclico, com um ciclo fechado, onde eu vou compostar os resíduos orgânicos para produzir a matéria-prima, o composto, que eu vou utilizar para quê? Para a minha horta urbana. E a minha horta urbana vai alimentar o meu condomínio de forma saudável. Então a gente fecha o ciclo. E qual água a gente vai levar para essa horta urbana? A gente vai fazer um reuso de água de chuva. Então tudo isso aqui, na realidade, obviamente, é uma visão de sustentabilidade ou regeneração por design, sustainability by design, onde o próprio desenho, na realidade, do empreendimento, com base nos dados da administração condominial, já prevê tudo o que o condomínio pode ser no seu pleno potencial de renovação urbana, e na sequência se gera uma série de ações de inovação como vamos compostar com as crianças, vamos plantar junto. E vou citar o último caso, falando um pouquinho em rua, né? Você falou muito da interface da rua, e falando um pouquinho novamente em resíduo, que é uma iniciativa do Lelo Lab, da Lelo, chamado Esse Jogo no Bairro. Você falou muito da questão do jogo, do brincar, da cultura, do esporte. Então a gente realiza com os nossos diversos condomínios iniciativas chamadas Esse Jogo no Bairro. E atualmente estou rodando 2 Esse Jogo no Bairro, que não posso deixar de mencionar aqui. Um deles é Esse Jogo no Bairro edição resíduo, onde vários condomínios da Zona Oeste juntos estão trocando boas práticas sobre
compostagem, direcionamento de resíduos, estão visitando, inclusive, espaços, cooperativas, onde o resíduo é reciclado, para ver o que é ser uma cooperativa. Um condomínio visita o outro também? Um condomínio visita o outro, brinca com o outro, é uma brincadeira entre eles, para eles aprenderem um com o outro, e vai ter premiação, uma brincadeira mesmo, um jogo, né? Onde todo mundo vai sair crescendo. E o segundo, esse jogo no Dubai que está rodando agora, é Na Rua Sem Wi-Fi. E nesse quero fazer um pequeno destaque, se vocês me permitirem. A gente está muito atualmente convivendo com telas, perdendo o equilíbrio e o controle, principalmente com as jovens gerações. Sim. E agora a gente está descobrindo que isso tem um impacto na saúde mental. A gente já sabia, mas a gente está descobrindo com fatos e dados que isso tem impacto na saúde mental e, consequentemente, no bem-estar social. Que tal a gente desligar um pouquinho as telas e estar na rua sem Wi-Fi? Na Rua Sem Wi-Fi é o nome do nosso parceiro, a gente sempre trabalha de forma sistêmica para implantar esse jogo no bairro, na Rua Sem Wi-Fi. Vamos usar a rua como um lugar de brincadeira. E ao brincar na rua, você resgata segurança. Por quê? Porque se todo mundo brinca na rua, se as pessoas se apropriam da rua, é claro que a rua é muito mais segura. Claro que tem uma série de questões tecnológicas, de câmera e assim vai. Mas, afinal de contas, a forma mais segura de você conviver é conhecer a sua vizinhança. São os olhos da rua. Então, vamos brincar na rua. Na Rua Sem Wi-Fi, ter esse objetivo. Esse jogo no bairro, portanto, brincando na Rua Sem Wi-Fi, ter esse objetivo. E a gente pretende implementar brevemente a maior brincadeira de rua da Zona Oeste de São Paulo. E a gente pretende trazer centenas, quem sabe milhares de pessoas na rua para brincar conosco, ocupando o espaço público, resgatando a união do bairro entre os condomínios e inovando. Legal. E observe que nessas inovações não necessariamente é apenas tecnologia, tem também tecnologia. Mencionando alguns dos nossos parceiros, na Rua Sem Wi-Fi para esse jogo no bairro de brincadeira de rua, e HP, nesse condomínio no bairro, edição resíduos, porque a gente está tratando muito a questão de resíduos eletrônicos. Eletrônicos. Também, né? As pessoas não sabem muito bem como descartar. Eu queria só pegando dois ganchos, uma questão da HP, então a gente também hoje, quando faz a implantação dos loteamentos, busca a cooperativa mais próxima, todo município, né? Falando em administração pública também tem todos, se você for para o município tem que ter uma cooperativa, a gente dá apoio, né? Então a HP hoje consegue também buscar e tudo que é de computador, e eles dão para essa cooperativa 1 ou 2 computadores, depende do volume que ela extrai, então isso é interessante. Então é cíclico e é o que a gente falou, a teia. Outra coisa importante, que só para pontuar, que o Fê está falando de tudo isso, a gente também, a GP, hoje tem uma parceria, fizemos um evento em Vargem Grande Paulista, num prédio, num edifício, foi a maior corrida local, né? E é importante dizer isso, como o público está carente de esporte, de organização de áreas, de cronograma de atividades. Isso é bacana porque dá uma disciplina, né? E isso que você falou, segurança de se conhecer. E a gente vai fazer uma agora com Cotia, que é muito interessante, que é a jogadora A Formiga. Ela assumiu lá a subsecretaria, e uma coisa que ela diagnosticou: o centro de Cotia é o único lugar de centro esportivo. Ela falou: o esporte tem que ir aonde o povo está. Então ela mapeou Cotia, e a gente vai pegar 2 zonas onde a gente tem esse já numa rebarba, e eu só estou dando como exemplo porque daí é uma ação que a gente não só juntar as secretarias dos municípios, que às vezes é difícil também, elas não se conversam, mas também a atividade esportiva, recreativa, e forma um cronograma de atividade, né? Então você veja até onde, né, essa ação, seja o síndico, a administradora, seja o incorporador, o empreendedor, de posse com a administração pública, com segurança. É importante falar que todos esses eventos têm sempre, né? Segurança, todo conforto, saúde, Claro. Né? Ambulância, assim, suportado por isso. Acho que é tudo importante. planejado, né? Exatamente. Sempre com muita responsabilidade. A Exato. responsabilidade tem que ser uma palavra-chave. E esse que você estava comentando sobre a questão do esporte, me relembro que, mais uma vez, o nosso condomínio, que é de regeneração, tudo acaba em condomínio, não é isso? O nosso condomínio que abraçou a causa da regeneração urbana pode ser, novamente, o núcleo, o centro de convívio esportivo do bairro. É uma coisa que a gente faz também nos nossos condomínios, e a gente chama isso de esse condomínio no bairro, onde a gente organiza, por exemplo, ou uma gincana para criança, ou um concurso mesmo de vôlei, de handball, algum esporte. Convida os vizinhos do bairro, dos demais condomínios,
para dentro desse condomínio que tem uma estrutura por algum motivo um pouco maior, tem uma quadra maior, convide esse outro condomínio, as crianças não conseguem brincar tanto porque não tem uma estrutura tão boa, então vamos fazer um concurso de futsal, vamos fazer um torneio de futsal nesse condomínio que une o bairro, com segurança, obviamente, todo mundo bem registrado, com CPF, com pulseira, para nada se perder, mas novamente, dando essa ideia de que simbolicamente, mas também operacionalmente, as barreiras, os muros podem ser menores. E esse condomínio que era o meu vizinho, com o qual eu pouco interagi, posso trazer as crianças para brincar com as minhas crianças aqui no meu condomínio. E o efeito colateral disso é que todo mundo se conhece, e como todo mundo se conhece, a segurança aumenta, porque as pessoas sabem, é o meu vizinho do condomínio aqui do lado, é o filho dele, ele veio brincar aqui com o meu filho dentro do nosso condomínio, e a gente fez isso de forma bem planejada e organizada. E assim, só cortando o Fê, eu acho que só voltando ao tema da arquitetura regenerativa, veja o que ele falou que é muito importante, né? O resultado disso vem na saúde. Então a gente não está só vendo o habitat, o ambiental, a vegetação, né? A gente está vendo o próprio ser humano. Então a regeneração e buscar a saúde. Então o que eu falei para vocês também, que está vindo muito fortemente a arquitetura que vai cuidar da saúde. Que o verde está total, então o paisagismo, o eufílico que está integrando isso. Então essa nova forma que são cíclicas e que está retornando, o reuso de água por jardins de chuva, que a gente utiliza os recuos. Então repaginando, né, o retrofit, isso que eu falei, a gente tem várias formas dessa regeneração e naturalmente com o paisagismo, eu volto a falar, não deixa o paisagismo também por último. Né, eu que sou paisagista, trago o paisagismo também no início, no diagnóstico, porque ele vai te trazer a fauna, a borboleta, o passarinho e tudo isso, né, acaba abraçando tudo isso que a gente permeou aqui, né? Acho que é muito uma questão, só pra gente fechar aqui, Mas já fechar? Pois é. A conversa é tão boa. Pois é, você acredita? Passou tão rápido assim, A gente deixou nem o Júlio falar, tem muitas perguntas, mas acho que na conversa toda a gente foi explorando vários pontos aqui que tinham em outras perguntas aqui, então acho que a gente conseguiu abordar boa parte, lógico, né? É um tema que vai longe, a gente poderia ficar aqui a tarde toda, mas eu acho que os principais foram super importantes. Eu queria só pontuar uma questão que é super importante também, e que é uma das perguntas aqui, é que boa parte dos condomínios são fechados, né, ali entre muros. E você falou bem, Felipe, quais são as ações, as iniciativas, os desafios que a gente vai ter para baixar esses muros e não ser só uma Lelo, né, ou uma GP que vá ter esse tipo de postura ativa, né, para lidar com isso, mas que isso também envolva outros players do mercado. A gente sabe que tem outros também fazendo isso, mas que isso ganhe cada vez mais força, porque... Claro, que envolve os mercados, que envolve a prefeitura, que envolve todas as partes interessadas. E todo mundo sai ganhando. Essa questão de reduzir a altura dos muros, que são físicos, mas são simbólicos também, não adianta só você reduzir o tamanho do seu muro físico, se simbolicamente na sua cabeça você continua achando que não, lá não pode ir. É só no condomínio, tanto faz se o muro está um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo, né, do ponto de vista arquitetural. Então, para a gente reduzir a altura desses muros simbólicos e físicos, a gente precisa de diálogo. A ferramenta central da regeneração urbana é o diálogo, multipartes interessadas. É o diálogo que envolve a prefeitura, a subprefeitura, as organizações não governamentais, as cooperativas, os coletivos, os ativistas, as startups, as universidades. A gente dialoga com as universidades ou não dialoga com as universidades? A gente traz o que a ciência tem para nos ensinar dentro do mundo condominial ou não? A ciência é outro mundo, é o mundo das pessoas que pesquisam e fazem estudos para ir para Marte. Não precisa ir para Marte, a gente tem muitas questões para resolver aqui agora, e se você me permitir, vou dar o último exemplo de um trabalho que a gente fez com uma startup que envolve mais uma mega tendência do século XXI, que é o envelhecimento. As pessoas vão viver cada vez mais velha, feliz e ativas. Não é mais aquele envelhecimento da pessoa que né, envelheceu com dificuldade e tem poder financeiro. Então, uma das nossas iniciativas é o Link 60+, onde a gente une a comunidade das pessoas mais velhas para eles serem ativas no condomínio. Aí vou dar de novo o meu exemplo. Que tal essa professora aposentada de português trabalhar com as crianças intercondominial, num teatro, para unir o bairro e para falar de reciclagem, para falar de água, para falar de energia, para falar de mobilidade elétrica, outro assunto muito importante. Então, tudo pode se ligar num todo sistêmico e, inclusive, dar a cada um
dos membros da sociedade a sua oportunidade de protagonismo e transformação. De 6 anos, que é o síndico mirim, até 70, 80 anos, que é o Link 60 mais, passando pelo síndico, passando pelos pais, moradores e assim vai. Eu só queria pegar o engajo que você falou. Eu acho que a gente tem que pegar a pesquisa, a gente tem que pegar as faculdades e excelentes técnicos que o Brasil tem. Então, vou falar dentro da minha área de paisagismo também, né? Porque fazer loteamento, fazer paisagem, fazer arquitetura é criar vazios, e preenchê-los com o ser humano. Mas o que é importante dizer são os usos que a gente pode fazer em áreas coletivas, como eu falei, em áreas permeáveis. Então, é muito importante dizer que também o setor público quer movimentar, quer desenvolver leis ou atualizá-las para que a gente possa implantá-las, né? Então, a gente aqui, a casa também, o Secov, a Hélio e Sinduscom, está buscando o caminho para usar essas áreas, né? E aí aplicar. Praça abandonada, a gente Exato. vê por aí. Que são imensas oportunidades. A partir do momento que tem diálogo, o que parecia a praça abandonada vira um núcleo de regeneração urbana. As áreas permeáveis a gente pode fazer uso com soluções permeáveis de lazer. Né? Então, só falar iniciativa privada. isso, agradecer principalmente aí Exatamente. a CETESB, o nosso governador, que está dando essa abertura, abrindo a porta para essa casa, para a gente buscar soluções. E aí, Júlio e Fê, convido vocês aí, a gente está pretendendo em outubro convidar grandes paisagistas com essas soluções, com a legislação. Acho que era interessante, já está convidado. Será uma honra, claro. Eu vou lá, você também, Júlio, buscar alguns índices, porque é muito importante saber o que as crianças querem brincar, o que é a melhor idade, o que eu posso levar para essas áreas permeáveis e mais do que isso, como o Júlio falou, acho que Júlio, é importante essas startups, esses pesquisadores, os que já operam, né? Quanto mais busca, mais soluções, sejam sustentáveis, recicláveis ou permeáveis, nós vamos ter, tá? Muito obrigada. Eu acho que eu saio muito feliz aí saber. Acho que agradecer a Amor, ao Enacom, a Lelo, assim, a toda a organização do Secov, né, Júlio, porque o tema aqui, tudo acaba em condomínio e acaba mesmo, e a gente está... E tudo gira em condomínio. A gente poderia até dizer, tudo começa e acaba no condomínio, num sentido cíclico e sistêmico, né? Exatamente. Você vê, e a gente... vem falando aqui de agentes ativos, né, não reativos, né? Você vê quantos agentes ativos a gente tem aqui, né? Você vê nesse Enacom, então, fantástico. O Enacom, o Secov, a Moira, né, organizando o Enacom. Sim, ela permeia, né? A gente catalisador, envolvendo, né, integrando todos, isso. assim. Exatamente. É ver o futuro. Esse é o futuro. Para dar certo, Júlio, é a somatória, a compatibilização. Exato. A gente que dá lá aí no Universidade de Secov, eu sempre levo esse tema só para finalizar, mas hoje eu estou levando, dia 17 de julho, vou dar... A gente tem um curso de parsolos, estão falando em conhecimento, né? Convido a todos os ouvintes que a gente fala todo o processo de loteamento, desde da criação urbanística, projeto mais legal, operação, gestão. E aí é importante dizer que a gente hoje tem, por exemplo, trazendo temas complicados. A gente hoje tem passagem de fauna que sou obrigado ao longo dos córregos, mas e aí como é que eu faço com a segurança? Né? A gente tem exatamente isso, a arquitetura regenerativa, o que eu posso, o que eu não posso, como introduzir, qual é o custo. Então, são exemplos que a gente traz na prática e eu quero agradecer a minha família, ao meu pai e meu irmão, porque são meus sócios e que acreditaram em mim e que hoje a AGP fez já mais de 3, 4 loteamentos com jardim de chuva, com soluções permeáveis, utilizando da drenagem urbana. Convido vocês a entrar no nosso site, que a gente transforma em arte de engenharia, sabe? Bom. Então é apaixonante. Boa. Felipe, para fechar então, suas últimas considerações, a gente... Sons de agradecimento. Sons de agradecimento a Ruth, sons de agradecimento a você, Júlio, agradecimento ao nosso querido Secov, Enacom, todas as lideranças que estão por trás desse movimento de união, de diálogo, que permite a todas essas partes interessadas disruptir as realidades das quais nós herdamos e criar novas realidades, que são realidades adaptadas para 8 bilhões de seres humanos, mais de 60% vivendo em ambientes urbanos. Nós precisamos nos unir e, além de agradecer a vocês, foi uma honra realmente compartilhar esse momento especial com vocês. Espero que a gente tenha outras possibilidades. Quero também chamar todos que estão nos ouvindo nesse momento. Você é um síndico, está nos ouvindo. Você é um morador, está nos ouvindo. Você é um pesquisador, está nos ouvindo. Você é um estudante, está nos ouvindo. Antes de mais nada, você é um ser humano.
E por ser um ser humano, você tem a grande oportunidade de assumir com você mesmo o papel de liderança da transformação para a regeneração urbana no seu bairro. Seja protagonista. Nós do Lelo Lab temos o único objetivo e papel, como eu comentei logo no começo. Nós queremos empoderar todas as comunidades que querem transformar realmente para um mundo mais equilibrado, mais justo socialmente, ambientalmente, que é o que a gente chama de regeneração urbana. Então eu quero aqui me colocar à sua disposição, você que está nos ouvindo, vai lá, lelolab.com.br, entre em contato conosco, que nós estaremos honrados de poder te ajudar, poder te apoiar e você fazer o seu movimento no seu bairro, implementar essa transformação que com certeza vai melhorar muito a qualidade de vida dos moradores, dos condomínios, do ambiente urbano no qual você está inserido. Então, muito obrigado a todas e todos que estão nos ouvindo. Obrigado a vocês. Espero que a gente tenha mais oportunidade de se encontrar. Obrigado, muito obrigado, Felipe. Eu conversei aqui com o Felipe Cassapo, da Lelo Lab. Conversei aqui com a Ruth Portugal, também da GP Desenvolvimento Urbano. Complementando e fechando aqui o nosso papo, eu acho que o momento não podia ser melhor também, porque depois do que a gente viveu, que foi muito triste na pandemia, os moradores de condomínios ou de áreas urbanas, eles estão muito mais abertos e dispostos, e inclusive dando mais empoderamento para os gestores, para os síndicos, para as administradoras, porque eles querem isso, eles estão muito... Antes seria mais difícil, eu vejo isso muito no Síndico Net, a gente faz as nossas pesquisas também, então aproveitem, né, vocês síndicos, administradores, enfim, incorporadoras, todo mundo desse mercado, saibam que lá no final, aquele nosso público final, ele está mais aberto, ele está querendo isso também. Então, vale a pena a gente aproveitar essa oportunidade. Não é fácil, mas é um desafio super valioso aí que a gente tem nas nossas mãos, inclusive eu como fundador, como diretor do Síndico Net, tá bom? Obrigado para vocês mais uma vez. Obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente. Agradecido. Tchau, Tchau.